Hoje eu quero falar para vocês dos pesos que nós carregamos. Isso tem muito a ver com a constelação, vocês sabem, né? Lógico que na terapia, seja junguiana, seja qualquer um tipo de abordagem, a gente vai lidar com os pesos existenciais, né? É aquela coisa que o viver traz em si. Mas, seja através da constelação, seja através da terapia, nós vamos lançar luz naquilo que é nosso e naquilo que não é nosso. O que realmente nós estamos repetindo e trazendo dos nossos antepassados, dos nossos familiares e da própria história da humanidade para dentro das nossas vidas e com isso sofrendo. Eu acho que tem assim algo que é relevante e que a gente às vezes não percebe que acontece. Quando uma pessoa é criada sem um pai ou sem uma mãe. E aí ela casa, num determinado momento vai ser pai, vai ser mãe. Ela carrega um peso que é a presença da ausência daquele que nunca esteve ali por N motivos. E aí ele vai ser o pai, ele vai ser a mãe e vai estar naquele lugar que ele não conheceu. Então o peso se torna muito maior, porque ele não conheceu. E se ele não fez todo um processo de elaboração disso, de entender que a ausência foi uma presença, ele está carregando o peso dessa ausência até hoje. Então ele tem um filho, uma criança, só que ele não teve o pai, e ele agora é o pai. Então ele não se permite. Entra muitas vezes em ação, neste momento, de maneira muito inconsciente, autossabotagem, aspectos de autossabotagem. O indivíduo passa a criar condições para que ele não possa exercer a função que ele tem um problema, que ele não conheceu, que ele não vivenciou ou onde reside um trauma. Então, muitas vezes, um filho abandonado pelo pai, uma criança abandonada pela mãe, ou que o pai faleceu, que a mãe faleceu, de alguma maneira esse pai ou essa mãe não estiveram presentes, ele vai criar condições de abandonar o seu filho, de repetir o sentimento na próxima geração. E aí essa criança vai conhecer exatamente o mesmo sentimento que ele, pai, conheceu, porque ele está carregando, esse pai está carregando o peso e não se sente autorizado a ser pai quando ele próprio não teve um pai. Então a gente tem uma repetição de um sistema, a gente tem repetição de um padrão. Se nós não atentarmos para isso, fica difícil, né? A gente deter a dor e o sofrimento, a gente deter o peso crescente que vai se somando geração após geração. Porque se a gente olhar em algumas histórias de algumas vidas, a gente vai ver que a família tem uma história de repetição direto. Posso dar o exemplo da minha própria família. Então, eu sou a quarta geração de pessoas, de mulheres que ficaram viúvas. Isso tem que ser detido de alguma maneira. A gente tem que trazer para a consciência. O que eu posso fazer? Que luz eu posso lançar? Que sentimento é esse que eu tenho que elaborar em relação a esse conhecimento que agora eu tenho? Como é que é lidar com a perda de um companheiro? Como é que é lidar a exclusão do masculino? Como é que é isso? Então, esses padrões emocionais que se repetem ao longo de uma história de uma família, eles são pesos que estão sendo levados de geração em geração e precisam ser entregues, precisam ser resolvidos em algum momento. Através de quê? De terapia, de constelação, de terapias alternativas, mas tudo que traga do inconsciente para o consciente é uma compreensão de uma nova solução para essa questão. Não sei se vocês concordam comigo, a minha reflexão de hoje. Analisem nas suas vidas, nas suas histórias, se isso é algo que vocês percebem. E manda um oizinho para mim. Um beijo.